Santo Antônio de Le Verger, às margens do rio Cuiabá, surge uma pequena comunidade logo abaixo do Arraial do Cuiabá. Uma região que começou a ser povoada há mais de 200 anos, a partir de uma história repleta de fé e de religiosidade. O mito de formação do município de Santo Antônio é muito interessante, né? Se diz que alguns bandeirantes vinham descendo o rio depois de terem guerreado com indígenas, e o batelão, que era a embarcação onde eles estavam, encalhou nessa região. E eles tentavam desencalhar e não conseguiam, até que eles tiraram a imagem de santo do barco, né? E o barco desencalhou. Mais uma vez eles colocaram a imagem no barco e ele encalhou novamente. Então eles entenderam que a imagem do santo, ela queria ficar aqui nessa terra, né? Para proteger a imagem de Santo Antônio, aqui nessa região foi erguida uma palhoça e logo depois uma capela, que em pouco tempo daria lugar a essa igreja, construída entre as décadas de 1920 e 30. Quando a gente descobriu esse lance do Virgílio, dessa lenda, né, do santo, isso chamou muita atenção, né, que é uma cidade que tem uma origem mística, né? Um místico pendendo para o catolicismo, obviamente. Não só católico oficial da igreja, mas quando extrapola para o popular, que vira o siriri, o cururu, né? Benzedores, né? Nós vimos muitas coisas surpreendentes, mas eu penso que a nossa relação com a população e com essa história foi a parte mais gratificante para nós. O documentário, ele tem uma singeleza, assim, que demonstra, né, a alma do povo de Santo Antônio. Rompi assustada as águas do rio Cuiabá, uma monção que seguia para as minas de Moreira Cabral. Vinha desfalcada de homens e barcos, sacrificados num confronto com os índios canoeiros. Seguindo por um estreito, a frota encontra um local pacífico para o pernoite. Refeitos, reiniciavam a viagem quando um batelão fica preso, imóvel. A superstição apodera-se dos canoeiros e, por sugestão de um deles, desembarcaram a imagem de santo que transportavam. Após o ato, a embarcação milagrosamente toma impulso, seguindo o seu rumo. Outra monção que por ali passou tentou levar o santo, mas o mesmo se repetiu. Então foi preciso erguer uma palhoça para proteger a santa imagem. Logo, construíram uma capela e depois, com o tempo, uma igreja que testemunhou surgir no seu entorno as primeiras casas desse lugar chamado Santo Antônio. Nós, como santo-antonienses, acreditamos que o rio é a vida da cidade, né? Através dele que surge o nosso povo aqui de Santo Antônio de Le Verger. A cultura do povo está calcada nesse rio, a tradição do povo está entranhada, impregnada nesse rio, e o rio na cidade, nas pessoas. É este rio que abastece nosso povo até o dia de hoje. Então, o rio Cuiabá é a fonte da vida do nosso povo. O atual território de Santo Antônio iniciou seu povoamento a partir de 1722, quando o governador da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes, inicia as doações das primeiras terras na região, conhecidas como Sesmarias.
que primeiramente a gente percebe que tinha um caráter expansionista, né, de ocupação do território, e em segundo plano ficou de ser uma região abastecedora para o Arraial de Cuiabá nas áreas de mineração. Santo Antônio de Leverger, na verdade, é um município muito cristão, né? Bastante católico, devido ao fato de ter surgido com Santo Antônio, da nossa fé católica. A cidade ela surge em torno de uma lenda sobre a imagem de Santo Antônio. Essa imagem que nós temos aqui na igreja, ela veio trazida pelos bandeirantes. Então, quando ela chegou na Baía de Santo Antônio, onde está localizada a nossa cidade, a embarcação simplesmente atolou. Então, quando se tirava a imagem de Santo Antônio, o barco zarpava. E quando devolviam a imagem de Santo Antônio para o seu destino, o barco de novo atolava. Então, entendeu que Santo Antônio queria residir neste lugar, aqui na Baía de Santo Antônio. O fato dessa imagem da memória popular trazer à tona esse feito da imagem que queria ficar no local, acabou criando costumes voltados para a prática do catolicismo. Minha mãe, por exemplo, é rezadeira. Ela toda semana, era 2, 3 vezes, ela juntava todo o povo da comunidade, fazia um terço, né? Em louvor do santo. Essa igreja aqui, ela está localizada na beira do rio. E neste largo é que se reunia para fazer as festas de santo, porque era o largo próximo do rio e mais seco. Houve a necessidade de se fazer uma capela, depois ela evoluiu para essa igreja que nós temos aqui já na década de 20 e 30. Santo Antônio é um lugar onde nós temos quase 6 meses com chuvas e aí alguns momentos de cheias, de enchentes, e outros 6 meses que vão ser um período de seca. Então, as primeiras ruas surgirão nessas partes onde não eram afetadas pelas enchentes. Então, as partes afetadas pelas enchentes vão ser partes que hoje são partes livres, que vão gerar, por exemplo, o campo de futebol. Todo ano a cidade era cercada de água. Aqui, por exemplo, nós saíamos de canoa. Hoje ela não tem mais, por causa do manso que segura a água lá, ela controla a água. Não tem mais aquelas enchentes grandes. Em 1872, Santo Antônio já era um povoado fixo, cujos moradores espalhavam-se pelas 2 margens do rio Cuiabá, por cerca de 180 quilômetros. Sua população era de 5.017 habitantes. Entre eles, 646 escravos. Após a Guerra do Paraguai, com a abertura da bacia cisplatina e o comércio através do rio, a população também vai participar mais ativamente desse comércio. Isso foi importante porque trouxe certa prosperidade para o município. De um lado tinha nosso povo que tinha toda a parte da nossa natureza, como peixes, carnes, couro de animais, porque tinha a prática da caça. Eles viviam doces. Geralmente, os produtos que vinham nesses batelões eram sal, pólvora, todos produtos manufaturados, né, que não era comum nas comunidades ribeirinhas. Com a atividade do rio, assim, muitas plantações surgiram, né? Algumas para consumo interno, algumas para ser comercializada, né? Batata doce, mandioca. E um dos produtos que vai surgir também, que vai ser bastante utilizado, vai ser a cana-de-açúcar. Em 1890, o povoado ganha status de vila, passando a se chamar Santo Antônio do Rio Abaixo, instalando-se em 13 de junho de 1900, data oficial do seu aniversário. Em 1929, foi elevado a município e em 1948 passa a se chamar Santo Antônio de Leverger, em homenagem ao almirante Augusto Leverger, o Barão de Melgaço. Curioso é que a paróquia de Santo Antônio do Rio Abaixo ela é anterior à cidade de Santo Antônio. Então, basicamente, é a religiosidade que deu origem à cidade.
O jogo da Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia foi interrompido depois que o jogador Eriksen da Dinamarca passou mal e caiu em campo. O jogador caiu no gramado durante o primeiro tempo da partida contra a Finlândia. O meia Eriksen, de 29 anos, recebeu massagem cardíaca ainda no gramado e foi retirado com um balão de oxigênio acompanhado por outros jogadores dinamarqueses. A partida foi suspensa. Eriksen foi levado para um hospital local com vida e o estado dele é considerado estável. A gente volta a qualquer momento com outras informações e a cobertura completa no Jornal Nacional. No início do século passado, o povoado tornou-se o principal centro político e econômico de Mato Grosso, especialmente em decorrência das inúmeras usinas que surgiram aqui na região. Açúcar, cachaça e rapadura eram os principais produtos. Aí quando a gente foi se aprofundar, a gente foi ver que em Mato Grosso, na época auge das usinas, sei lá, tinha 10, 12 usinas, mais da metade era aqui, né? Então, assim, Santo Antônio foi uma potência econômica do estado, né? Hoje é um município que tem menos de 20 mil habitantes, no entanto, guarda toda essa história, né? Itaici é um exemplo muito curioso também, para mim, muito interessante, né? Lá na usina Itaici tem igreja, tinha biblioteca, tinha uma banda de música, tinha uma moeda própria, né? Tinha uma cadeia. É uma história muito gostosa de conhecer e de se contar. A partir da década de 1960, a criação de gado passou a ser a principal atividade econômica. Atualmente, são mais de 600 mil cabeças aqui na região. O turismo de pesca e a agricultura familiar também são atividades essenciais aqui para o município. A cidade tem muito potencial turístico na questão da pesca, né? E até lançando uma modalidade diferente que é a pesca de tablado, né? Que eu não sabia que existia, foi descobrir aqui, né, gravando. E essa questão cultural, né, que tem desde a usina Itaici até o próprio Boia Serra, né, o carnaval, as festas de santo, né. Então, assim, digamos que Santo Antônio talvez tenha protegido mais a cuiabania do que o próprio Cuiabá, né. A região do Rio Abaixo é uma região propícia para o plantio de cana-de-açúcar. Todo ano o rio enchia e lavava a terra. Quando lavava, ela ficava fértil. Você podia plantar de tudo que dava. E aí a cana-de-açúcar é um desses produtos que vai ter boa aceitação com o nosso solo. Com o aumento da cana-de-açúcar que se plantavam, vão surgir os primeiros engenhos bem rudimentares que vão ser movidos ainda por tração animal. Aos poucos, os fazendeiros foram estruturando as fazendas, adquirindo equipamentos, principalmente se preocupando com a escolha da cana, a produção. Com a expectativa de produção maior, os proprietários passaram a deixar de investir em engenhos e pensar numa produção industrial em larga escala. No final do século XIX, vai surgir as primeiras usinas. Meu avô, por exemplo, morava na beira do rio Cuiabá e à frente da propriedade dele vai surgir a usina de Maravilha. A primeira usina de Mato Grosso, a usina da Conceição, foi instalada em Santo Antônio no ano de 1884. Até 1914, 4 usinas operavam na cidade, todas construídas nas margens do rio Cuiabá, produzindo principalmente açúcar, além de álcool e aguardente. Eu acredito que as usinas se concentrassem nessa região pela facilidade de transporte dentro do rio Cuiabá. Porque não tínhamos estradas fáceis de locomoção. Tudo era através do rio. Devido à distância também de outros abastecimentos, as usinas teriam que tentar ser o mais possível autossuficiente. Elas foram instaladas com base num núcleo populacional. Além dos produtos de comércio, teria que produzir os produtos para consumo interno. Aí as pequenas lavouras, elas continuavam existindo. Algumas usinas teriam que ter até o comércio, né?
foi necessário criar esse núcleo, voltando até mesmo para a questão de manter os trabalhadores, né, no local e assim ocasionar em maior produção. Das 12 usinas existentes em Mato Grosso na década de 1930, 8 eram em Santo Antônio, sendo elas a Usina da Conceição, Usina Maravilha, Usina São Miguel, Usina Aricá, Santo Antônio, Usina Itaici, Usina Tamandaré, Usina Flechas. As usinas de Santo Antônio de Vergé foram responsáveis pela economia do estado por muitos anos. Essas usinas acabam entrando em declínio já nos anos 50, muitas fechando suas portas, e já nos anos 60 sem nenhuma mais existir. Muitas dessas usinas, ao fecharem as portas, vão se tornar fazendas de gado, de agricultura. A plantação de cana-de-açúcar foram aos poucos, né, substituídas pelo pasto e voltaram-se mais para a criação de gado. Importante notar é que aqui em Santo Antônio o grande meio de sobrevivência sempre foi a pesca. A maioria das pessoas que moram aqui, minha mãe, minha avó, são todos pescadores. Aí eles chegam aí às 8 horas, é como se fosse um emprego deles. Só vai embora de tarde para vender o peixe lá no mercado. Depois que o peixe também vai se tornando escasso porque nós não cuidamos do rio, o povo de Santo Antônio começa a sair da pesca. Os lugares tradicionais de pesca vão sendo arrendados ou vendidos para a população de Cuiabá, que transforma isso aqui em lugares de pesqueiro. Hoje em dia, eu creio que entre margem direita e esquerda do rio, aproxima de 150 a 180 pesqueiros, até a divisa com o Barão do Melgaço. Os pesqueiros de Santo Antônio, eles fomentam todo o comércio, já desde a entrada do município, onde já tem casas de isca, comércios que vendem gelos, lanches, as padarias, todos se beneficiam. Agora é costumeiro. Você vê aquelas famílias que têm um pouquinho mais de melhor situação, então elas abrem uma peixaria, um restaurante para atender aqueles que vêm de Cuiabá ou da região para pescar aqui em Santo Antônio de Vergé. O pesqueiro, ele vive daquilo. Então, para eles é um comércio. Aqui na vereda não. Aqui é livre. Aqui a gente deixa para os pescadores, né? Outros itens importantes da economia no município são os hortifruti-granjeiros, o açúcar e a farinha de mandioca produzidos pelos diversos pequenos produtores da região. O nosso território é extenso. Nós temos um dos maiores municípios do mundo. Que ele faz divisa com Chapada dos Guimarães, Rondonópolis, Várzea Grande, Livramento, Cuiabá. Contando com impressionantes 12 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, o município de Santo Antônio registrou em 1950 17.800 habitantes. Em 1970, esse número baixou para 14.706, baixando novamente em 1980 para 11.859 habitantes. Porém, em 2010, a tendência mudou e a população aumentou para 18.640 habitantes. A estimativa do IBGE para 2017 foi de leve queda para 18.392 habitantes. A oscilação da população se deu pelo fato do município ainda ser muito, não dependente do ponto de vista intenso da palavra, mas ter essa relação com Cuiabá. Acontece que o polo da cidade de Santo Antônio, ela tem se transformado em cidade dormitório. A população necessita sair para outro município à procura
de emprego, de formação, mas aí depois essa mesma população volta. Alguns momentos da nossa história nós perdemos território. Antes, a região de Barão de Melgaço fazia parte, né, do município e ela foi desmembrada. E isso também teve consequência, né, nesses dados populacionais. Um fato curioso é que a população de Santo Antônio tem como característica uma população mais rural. A maior parte da população está localizada, né, nas zonas rurais. Tem o povo de Taquaral, que é bem distante, Agrovila das Palmeiras, Marechal Rondon, ela é vergense, nasceu em Mimoso. Varginha, Palo Verde, que são lugares que são mais distantes da sede, mas, porém, pertencem ao município de Santo Antônio de Le Verger. A força da religiosidade, em especial do catolicismo, continua enraizada em Santo Antônio de Le Verger até os dias de hoje. São mais de 45 capelas e igrejas católicas no pequeno município que tem pouco mais de 17 mil habitantes. Essa fundação, tendo por base a vontade de Santo Antônio, né, deu frutos, né? É uma cidade muito religiosa, muito católica, de pessoas que são simples, mas que são cheias de sabedoria. E isso foi o que nos encantou durante a produção desse documentário. Um povo religioso e também muito festeiro. Durante o carnaval, a cidade chega a receber mais de 200 mil foliões nos 4 dias de festa. Um grande evento que une a comunidade em torno do resgate e da manutenção de tradições como o Boi à Serra. A celebração a Santo Antônio, que reúne mais de 10 mil devotos todos os anos, ajudou a preservar tradições culturais riquíssimas, como o siriri e o cururu, que continuam presentes no dia a dia da comunidade. Então, assim, a gente espera que esse filme reforce o orgulho, né? Reforce a autoestima dessa população, né? De uma cidade muito importante, não só para Cuiabá, para todo o estado, né? Que durante cerca de 20, 30 anos assim, foi o motor econômico, né, do estado de Mato Grosso, né? Como nosso município surge com essa devoção do santo e o povo costuma memorizar os aniversários, às vezes a morte do santo, dia 13 de junho, em honra ao santo, começou o costume de fazer a festa do santo e do município. E essa festa, mais que centenária, começa timidamente dos ribeirinhos, que acolheram a imagem de Santo Antônio, e ela vai crescendo, se desenvolvendo. Então se tornou sendo o momento da reunião do nosso povo, é o momento de confraternização, é o momento de memória, principalmente de muita devoção, né? De muita fé com o Santo Antônio. Essa festa tem uma importância, não só pelo motivo da fé, mas hoje ela atrai muita gente que não mora mais na cidade. A festa de Santo Antônio é o momento onde nós, católicos, trabalhamos durante esse período e arrecada um dos fundos principais para a manutenção das nossas igrejas. Para nós aqui, é um dever de ajudar a fazer a festa, porque nós somos devotos de Santo Antônio, então a gente tem que ajudar a igreja, né?
Nós fazemos sempre, na véspera do dia de Santo Antônio, uma procissão fluvial. Ela parte de uma localidade chamada Praia do Poço, que é onde começava a Baía de Santo Antônio, onde supostamente a embarcação atolou. Ali agora tem uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Então ali um padre reza a missa em preparação da festa, em abertura da véspera da festa de Santo Antônio. E nós saímos em procissão até a margem do rio. Quando o santo chega na embarcação, então a embarcação da imagem é ladeada com 2 barcos de cururueiro, onde se revezam tocando os cururus em honra a Santo Antônio. E quando chega na Praia Bar, que é aqui próximo da igreja, então a população já está toda ali para acolher a imagem de Santo Antônio. E trazendo a imagem para dentro da igreja, começa de novo os cururueiros com a louvação ao santo, fazendo os seus paradeiros, como eles falam. A festa de Santo Antônio é o momento da expressão também da nossa cultura, através das apresentações do cururu, do siriri, que é a base da cultura de Santo Antônio de La Verger. Por ser uma cidade muito festeira, todo mês tem pelo menos 2 ou 3 festas. Essas festas começam em dezembro e a festa de Nossa Senhora da Conceição, ela abre-se com a farra do Boi à Serra. Desde o tempo de criança eu lembro do boi, que a gente ia para lá ver o boi passar, com o pessoal batucando. O Boi à Serra ele é um folguedo pertencente a essa Baixada Cuiabana. É uma estrutura de madeira feita de melado de pomba, arame e a carcaça do boi. O festejo do Boi à Serra tem o seu início no dia 8 de dezembro, né, que é dia de Nossa Senhora da Conceição, que é uma tradição aqui no município, que é a molhação, o intrúdio. Que é uma brincadeira que molha todo mundo, do padre ao delegado da cidade. Quem passar na rua desavisado é molhado. E durante o carnaval o boi se apresenta, né, para animar os turistas que vêm na cidade. Aqui em Santo Antônio, o que mais me encanta é porque o sacro anda do lado do profano. Esse lado sagrado através da cultura, da fé, do santo. E o lado também carnavalesco, que vem com a sua irreverência, com um período mais de festa, de lazer. A alegria deste povo, a generosidade deles, faz a maior riqueza dessa cidade, que essa cidade tem. É muito fácil identificar um levergense. É no modo de falar, é no modo de andar, é na cultura, é através do siriri, do cururu. E toda essa história que a cidade tem, né? A cidade tem toda uma história. Então, tudo isso faz Santo Antônio ser rica. Então a gente tem muita consideração pela cidade, né? Eu tenho muito orgulho de ser ribeirinho. Aqui é uma cidade onde a felicidade existe, onde a felicidade está presente em cada lar, em cada olhar, em cada abraço, em cada beijo, em cada roda de amigos, de família, de tudo. Aqui a felicidade existe. Vamos iniciar as nossas orações em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, oferecido em honra do nosso padroeiro Santo Antônio. O meu Padre Santo Antônio estava no seu altar, estava rezando a missa, o
seu sermão vai pregar. O meu Padre Santo Antônio estava no seu altar, estava rezando a missa, o seu sermão vai pregar. Lançai-me vossas bênçãos, que eu lançarei minhas também. Eu pedi uma Ave Maria, só falta dizer amém. O meu Padre Santo Antônio estava no seu altar, estava rezando a missa, o seu sermão vai pregar. Terminamos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Santo Antônio! Viva!